Oi, lindos, tudo bem? Então, estamos aqui para falar sobre true crimes, sobrenatural, séries, filmes, tudo que a gente gosta, né? E hoje nós vamos falar sobre true crimes com SK no Brasil. Parece que não, mas existe, né? E nós vamos falar com o primeiro, né? O primeiro que a gente fala o SK aqui. Então, antes, né, colocar o like, porque é muito importante, né? Entre, né? Se inscreva também, né? Coloquem alguma coisa nos comentários, ajude, né? Ajuda bastante aqui no grupo, tá ok? Então vamos começar a história? Bom, gente, nós vamos falar sobre Pedrinho Matador. Na verdade, o nome dele é Pedro Rodrigues Silva. Ele nasceu em Santa Rita de Sapucaí, em Minas. Ele nasceu em 1954. Entre 1973 e 2003, ele teria matado mais ou menos 100 pessoas, né? Mas a violência começou dentro de casa, né? A violência começou com a mãe sendo abusada pelo pai, né? Também sendo abusado pelo pai, ele também, as irmãs. Então ele viu a parte da violência muito grande. E também ele viu também muitas mortes, né? Naquela época as pessoas matavam com muita bom, como hoje também, né? Matavam de qualquer jeito. Não gostei, você olhou para mim e eu te mato, né? Então é mais ou menos assim. No Brasil hoje em dia tá mais ou menos assim também, né? Não quero falar nessa parte agora. Bom, ele disse que ele era satânico, porque todas as vezes que ele ia matar, ele chamava, né, o diabo para entrar no corpo dele. Nessa época, quando ele matava alguém, ele é como se ele ficasse era um branco muito grande, e ele só melhorava depois que ele começava a ver aquele líquido vermelho, né? Aí ele ou seja, já tinha feito aquilo. Bom, com 14 anos, ele matou o primo por conta de brigas, né? O primo bateu nele por conta de um cavalo, uma situação meio complicada. E ele ficou com raiva, mas na hora ele não fez nada, ficou quieto. Ele pegou, eles, né, tinham um moedor de cana, e o primo foi para lá para ajudar. Quando o primo chegou lá e começou a ligar, ele pegou e jogou o primo para um moedor. Só que
lógico que ele não entrou, né? O buraco não entrou o corpo dele. Então ele resolveu cortá-los, né? A parte dele que ficou para fora, né? Então foi dessa forma que ele matou na primeira vez, com 14 anos, né? Depois, o prefeito, né? O pai dele, ele trabalhava numa escola e estava tendo roubos de coisas para coisas da escola, da escola. E aí eram dois que cuidavam, né? Um de manhã e o pai do Pedrinho trabalhava na noite. E o Pedrinho, ele ia com o pai de vez em quando. E nisso, ele viu, né, sabia que estava acontecendo, né, em relação que estava roubando. E a pessoa que cuidava, né, da manhã, disse que quem estava tirando, roubando, era o pai, né, do Pedrinho. E ele foi expulso da escola, óbvio. Ele trabalhava para a prefeitura, é uma escola da prefeitura. E ele foi embora, ele teve que sair. O Pedrinho ficou com muita raiva e pegou e achou que tinha que vingar o pai dele. E ele pegou o prefeito e foi, né, para cima, né? Ele matou o prefeito de uma, assim, não diz mais ou menos como foi, mas ele também fez para poder vingar o pai. Ele tinha uma esposa e naquela época tinha muitas gangues, né? Tem até hoje, né? Mas o tráfico dessa pessoa e pegou, levou para casa e vendeu. Essa pessoa foi na casa dele, matou a esposa dele também. E colocou, estamos esperando você, né, na parede, né, com com líquido vermelho, né, para todo mundo, para ele entender o que era. Só que ele não sabia quem era. Só que a ex-esposa desse cara que, né, que pegou a esposa dele, ela foi lá e contou pro Pedrinho. E ele foi, e era um casamento do irmão dele, ia acontecer no final da semana. Ele chamou as pessoas, né, o grupo dele, levou, e o que ele falou? Não matem crianças nem mulheres. Isso ele, na cabeça dele, mulher e criança nunca poderiam, né? Ele, no caso, tirar a vida, né? Então, quando chegou lá, eles fizeram aquilo tudo, mataram, né, pessoas, né? Ele, nesse dia, foram 8 e
16, no caso, que se machucaram, né? Porque ele usou, foi a arma, né? Então, nem todos chegaram lá. Até a mãe do rapaz que pegou a esposa dele, até ela se machucou, mas não houve nada de grave, porque ele não aceitava isso. Ela entrou no local e se machucou na hora. Nessa situação, botou as pessoas para dentro, né, para cima, né, crianças, essas coisas, e foi uma execução. Quer dizer, na cabeça do Pedrinho, todas as pessoas ruins deveriam morrer. Se é assassino, a gente tem que matar. Aí a gente vai parar no que ele tá falando e assassinos tem que morrer. E ele é o quê? É uma situação que é como se fosse ele era um vingador. E ele disse que não, ele matava porque ele gostava. Ele sentia bem em fazer isso. O youtuber não, né, não coisa, mas vamos lá. Ele, além de, né, matar, ele tirava olhos e ainda bebia o líquido que vinha do corpo da pessoa que ele mandou para cima ou para baixo, sei lá. Ele, com 19 anos, ele foi preso e esse tempo ele recebeu 160 e algum, 64 anos, alguma coisa. Só que aqui no Brasil era 30 anos nessa época, né? Então ele só ia ficar 30 anos por tudo que ele já tinha feito. Nesse que quando ele estava preso, o pai dele matou a mãe dele. Então, o pai, ele assassinou a mãe dele com facas. E nessa época ele estava já na prisão, né? Foram o diretor, né, do presídio e falou para ele o que tinha acontecido e ele foi ver a mãe e ele disse para a mãe que ele ia se vingar, né, em relação ao pai. Então o pai dele foi preso e conseguiu trazer o pai para o local onde ele estava, né? Nisso que... Então, quando ele foi, né, quando o pai dele chegou, ele pegou o pai e deu 22 facadas no pai, porque ele deu, como o pai fez 21 na mãe, ele fez 22, cortou, né, o corpo dele, tirou um pedaço no seu coração, porque ele disse que tinha dito para a mãe dele que ele ia comer o coração do pai. Só que ele não fez isso. Tirou um pedaço, mastigou e jogou fora.
Ele queria saber como era o coração ruim de uma certa pessoa. Dentro, na prisão, ele matou 50 pessoas, né? E pessoas que ele achava que deveriam não poderia mais estar vivendo na Terra, né? Então seria abusadores de crianças, abusadores de pessoas, de mulheres, também assassinos, como, né? E depois ele fez um amigo lá e falou para ele ir para casa da família dele para poder ajudá-lo, para poder ele também sair para lá depois. Esse cara começou a namorar com a irmã dele e infelizmente ele também assassinou a irmã dele e voltou de novo onde eles estavam, né, para lá no mesmo presídio. Nessa época ele falou: não, você estava certo, a minha irmã foi errada, ela bateu em você e você fez certo, você tinha que fazer isso mesmo. Porque ele, na cabeça dele, ele usava a manipulação, tá? Para colocar as pessoas do seu lado. As pessoas que ele queria levar para outro lado, né? Ele primeiro manipulava aquelas pessoas e virava amigo daquela pessoa. E quando a pessoa já estava do lado dele, estava do lado dele, estava bem, pegava e matava aquela pessoa. Era assim que ele utilizou. Ele foi bem manipulador nessa época, né? Ou seja, não era a cabeça dele, ele não era burro, né? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele tinha que chamar aquela pessoa para ser do seu lado, seu amigo. Pegava e matava aquela pessoa. E foi o que ele fez e matou a irmã dele. Mexe com os olhos das pessoas, né? Em relação a isso, ele falou, mas assim, a gente não sabe por quê. Porque ele não tinha, né? Ele não tinha aquela parte de troféu, né? Não tinha isso na cabeça dele, não. Ele só tinha que levar embora né? Para cima, né? O céu eu não vou nem colocar, né? Vou colocar nesse sentido. Quando o maníaco do parque ele foi para lá, né? Ele chegou perto do maníaco do parque e falou: eu vou matar você. Só que de tráficos, né, essas coisas assim, eles iam fazer desse grupo, e eles fizeram uma rebelião
presídio, e o chefe desse local, do grupo, chamou o Pedrinho e falou: olha só, a gente vai fazer e a gente não quer que você mate o maníaco, porque se você fizer isso, o que a gente está resolvendo aqui não vai aparecer. O que vai aparecer é o que você ter matado um maníaco do parque, né? Então ele falou assim: olha, se você não ficar quieto, tá tudo bem. Agora, se você fizer alguma coisa, eu vou pegar o grupo e a gente vai matar você. Olha, ficou quieto. Tudo bem, eu não vou matar. Mas pegou um grupo de pessoas, onde o maníaco se escondeu, levou essas pessoas para onde ele estava lá, e todas aquelas pessoas que estavam lá abusaram do maníaco. Imagina várias pessoas, né, abusando de uma pessoa naquela hora. Quer dizer, matou, mas fez o que ele queria, né? Tudo bem. E quando ele saiu em 1999, eu acho, né? Ou 1987, foi nessa média, de 87 a 1989. E ele saiu, né, depois de 40 e poucos anos. Ele não ficou os 30 anos, ele ficou mais, né, porque teve alguns outros agravantes que ele ainda teve que ficar mais tempo lá, óbvio, né? Não, ele matou algumas pessoas, ele teve algumas outras, tentou fugir. Então, acontece. Bom, trabalhar com um youtuber também, né? Fez um primeiro livro, se chamava de Pablo Nascimento Silva. Ele fez o livro, estavam fazendo o youtuber, né? E o Pablo acabou indo para o presídio porque ele matou a esposa dele. Então, nessa época, o pastor, né, chamou o Pedrinho para ficar um tempo num sítio, porque ele tinha aceitado Jesus, né? Ele era evangélico, estava indo à igreja e tudo, e foi cuidar desse sítio. Só que ele não... a comida dele era escassa. Ele ficou um tempo lá e viu que não estava dando muito certo, né? Viu que algumas coisas não estavam corretas e ele resolveu ir embora de lá. Então ele ficou com raiva. Foi uma época onde ele ficou, como quem diz assim, vou matar novamente porque eu tô com raiva com essas pessoas, né? E ele
conheceu uma psicóloga e muito importante, que ajudou muito ele, né, durante esse período. E ele mudou bastante, não ficou com aquela, voltou normal, né, não estava mais querendo matar, porque dentro, quando ele saiu do presídio, ele não queria mais matar ninguém, ele não queria mais viver nessa vida, ele queria viver uma vida normal. Vivia junto com a família, ele morava com uma irmã. Então, estava tudo bem. Só que ele estava sentado em 2003, né? Ele estava sentado num local, na porta da casa, assim, né? Tem gente que gosta de sentar na porta, ficar olhando, né? E parou um carro e teve tiros, né? E uma pessoa saiu de dentro do carro com a máscara do Coringa e tentou degolar o Pedrinho, só que não conseguiu, né? Então foi embora e então 5 de março de 2003 ele faleceu numa emboscada. Ele estava com 68 anos, né? Mais calmo, vivendo a sua vida. Então, durante esse período, né, ele ficou com muita gente ficou com raiva, né? E essas pessoas com raiva poderiam fazer alguma coisa, só que ninguém sabia quem poderia ser. Aí, né, bom, contamos a história dele, mas tem algumas particularidades que o Ulisses, um escritor, né, que fez o livro de Elisa Matsunae, essas coisas, né, Ulysses Campbell, ele, na verdade, ele não matou o pai dele. O pai dele morreu de tuberculose no hospital do presídio. Ou pneumonia ou tuberculose. Isso foi uma irmã dele que contou. Então ele não matou o pai dele. Ele botou isso na cabeça dele. Diz também que quando ele teve com 7 anos, ele brigando, o pai brigando com ele saiu fugido e uma pessoa, né, pegou ele durante alguns anos. Ele ficou de 7 anos até 12 anos com essa pessoa abusando dele. Não foi só a parte abusiva na parte sexual só, queimado, chicoteado. Então até os 12 anos ele teve ele teve essa parte, a cabeça, né, eu acho que dá um desequilíbrio, né, óbvio. Então as pessoas acham que ele realmente não, quando o primo dele, na verdade, que ele não matou o irmão, esse primo. Tem gente
que acham que não e outros que acham que sim, tá, gente? Em relação... E, na verdade, ele não matou 100 pessoas. Dentro do processo, sobre todas as partes que o Ulisses estudou sobre todo o processo dele, ele matou 12 pessoas. E não. Então, ele matou só 12 pessoas e não 100 pessoas. Então, ele não é... Ele era um SK? Era. Mas não 100 pessoas, como ele disse, tá? E em relação à morte dele, eu achei interessante colocar para vocês as pessoas que são as pessoas que são Pablo, né? O Pablo Nascimento Silva, tá? Um tal de Pierre, né? Que onde ele morava, quem cuidava nessa parte era o pessoal dessa facção. E o Pierre ele que cuidava dessa parte. E ele tinha sobrinhos, essas coisas. Ele foi lá e pediu para que não tivesse naquela área, não tivesse essa parte. E tentar também pegar os sobrinhos dele para trabalhar nessa parte de facção. Ficaram com raiva, pode ter sido também. E uma outra pessoa é um tal de Rafael, tá? Esse Rafael, dizem que esse que foi que estava com a roupa, com a máscara do Coringa, que tentou degolar, né? Bom, esses três são os primeiros, são os três, né? Quem foi que matou realmente o Pedrinho. Mas eu procurei e não achei ainda nenhum deles que foi um documentário nenhum. Mas são os três, que são os três primeiros, né? O primeiro é o do Pierre, o segundo o Pablo Nascimento e o Rafael, tá, gente? E eu conto essa história Pedrinho, que fala, né, que por que ele contou que ele matou 100 pessoas e na verdade ele passou 12, na verdade. O que se passava na cabeça dele? Tudo que ele passou naquela de 7 a 12 anos mexeu com a cabeça dele. Como ele diz, que ele, na hora que ele ia para entrar e, né, para matar uma pessoa, ele ficava um branco grande e só com líquidos, né, ele conseguia entender que tinha acontecido. Naquela hora ele não estava, entrou em transe nessa hora. Quer dizer, eu acho que tem alguns que dizem que ele quis mostrar que ele era que ele era um matador de SK. Aqui vamos colocar, né, aquela pessoa que não tinha medo. Gente, eu falo para vocês assim, em relação ao Pedrinho, eu escolhi
porque eu achei uma história interessante para vocês. Tanto a parte que ele conta que ele matou 100 pessoas e que depois vem uma história, depois, né, depois que ele morreu, né, foi feito esse livro e, na verdade, ele matou 12 pessoas. Algumas pessoas dizem que não, outros dizem que não, que sim, desculpa. E eu vou deixar para vocês o que é que vocês acham em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E a gente conversa na próxima. Um beijo, tchau!